Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os escolhidos. Eu fiz um vídeo sobre os 144 mil e algumas pessoas me vieram, no privado perguntando ou afirmando que estão em missão. Mas essas pessoas estão lá no comecinho da dinâmica ou ainda estão ali nos espelhamentos. E nessa época, quando nós estamos ali no espelhamento, no ego, isso não é acessado. Você não consegue saber se você está em missão ou não. A pessoa que está em missão, ela foi entender que estava, ela relembrou depois das dores, ali depois da noite escura da alma, que ela começou a acessar e ela começou a lembrar quem ela é. Porque existe toda uma lembrança de outra vida, de coisas que você passou, ou da onde você é, se você é uma semente estelar, você vai relembrar da onde você veio. E algumas pessoas estão lá no comecinho da dinâmica e falando que estão em missão, e não necessariamente. Muitas pessoas que estão fazendo vídeo hoje sobre chamas gêmeas não estão em missão. Por isso que há essa dualidade. Algumas pessoas brigam com o gêmeo, discutem lá com o gêmeo e começam a falar mal da dinâmica. E falar que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que o gêmeo é isso, que o gêmeo é um karma. Essas pessoas não estão em missão. Elas acharam que seria bom falar da dinâmica delas e deu certo, começaram a ganhar dinheiro com isso, então elas estão nesse propósito, mas não necessariamente em missão. As pessoas precisam entender que quem está em missão, ela vem com um trabalho sério, ela não vem falando um dia uma coisa e outro dia outra coisa. Então existe essa dualidade e a gente precisa ficar de olho realmente se aquela pessoa está em missão, se ela está ajudando o coletivo a despertar, a entender o que precisa ser entendido. E os inabaláveis, Jesus falou certa vez nos apócrifos que a geração inabalável eram os apóstolos dele. E de alguma forma as pessoas que estão em missão, elas vão entender o que elas vieram fazer, vão ser avisadas, elas vão começar a lembrar quem são. Então assim, não achem que estar em missão é a coisa mais linda do mundo, porque as pessoas que estão em missão, elas têm um aparato energético, espiritual acompanhando elas, cuidando delas, elas têm aquela proteção espiritual muito grande, mas também elas têm questões para ser resolvidas e muitas vezes com o coletivo. Elas têm que trabalhar limpezas delas e do coletivo também. Então assim, não é a mil maravilhas, não pense que é a coisa mais linda do mundo. E essas pessoas que estão em missão, elas também precisam cuidar o que falam, tem todo uma coisa por trás, um espiritual por trás, ajudando elas em algumas questões. E os 144 mil, eles vão ter também uma grande questão com a transição planetária acontecendo. Os escolhidos, eles vieram com essa missão de ajudar na expansão da consciência, ajudar as pessoas a relembrarem, a despertar espiritualmente. E não necessariamente lembrar que estão em missão, mas despertar. Por isso que a chama gêmeas, ela é um modo de despertar, de despertar espiritual. E algumas delas despertaram com o gêmeo. Outras tiveram o seu despertar espiritual, às vezes antes de conhecer o gêmeo, cada um é de um jeito. E algumas pessoas, nem todas, estão falando sobre chamas gêmeas. Algumas escolhidas, elas vieram mesmo para falar sobre a expansão consciencial, sobre a expansão da consciência, sobre coisas que as pessoas de certa forma gostam de ouvir, mas muitas falam, é mentira, isso não vai acontecer, que nem eu vejo algumas pessoas falando dos 3 dias de escuridão, falam que é mentira.
Eu já sei que isso vai acontecer e eu sei que os 144 mil eles vão ter uma grande influência nesse dia. Ainda não consigo entender ainda, né? Não foi me revelado o que vai acontecer com os 144 mil, mas eu entendo que eles vão ajudar muito, porque são pessoas que esse amor incondicional, né, que a gente sente pelo gêmeo e que os 144 mil estão corando na Terra, isso está ajudando na transição planetária. E não é fácil ser um dos 144 mil. Eu imagino que seja uma grande responsabilidade, mas a gente tem que entender que nem todos vieram aqui para trabalhar nesse aspecto, né? Como 144 mil. Nós precisamos entender, integrar a união primeiro, ver tudo que precisa ser olhado, passar pela noite escura da alma, entrar em rendição para entender se você é um dos escolhidos. E mesmo que você não seja um dos escolhidos, se você despertou para a dinâmica, com certeza você vai começar a entender, a expandir a sua consciência, entender o que você veio fazer aqui, ter a sua missão de alma, que não necessariamente é trabalhar com chamas gêmeas, mas você veio integrar, né, isso na sua vida, e que maravilhoso que é isso também. Então ninguém é melhor que o outro, são só circunstâncias diferentes. E hoje eu vim trazer essa questãozinha e eu gostaria de agradecer e pedir para se inscreverem no canal, e qualquer coisa vocês podem perguntar para mim nos comentários ou no meu WhatsApp. Gratidão.